E o tema dessa palavra nessa noite, lugar de descanso. Se você tem passado por uma situação difícil, complicada, temos visto tanta crise, tantos problemas, e em meio ao caos, aonde temos encontrado descanso? Em meio a tantos problemas, aonde nós temos encontrado descanso? Aonde temos buscado paz? Aonde nós temos buscado um refrigério? E sempre, após uma crise, vem algo novo para os filhos, para os fiéis. Deixa eu repetir. Sempre, após uma crise, para os filhos, vem algo novo. Para os fiéis, vem algo novo. Amém? Eu quero trazer um paralelo, eu quero trazer alguns pensamentos com você sobre essa passagem. E eu quero que a primeira coisa você entenda que com a maturidade, com o tempo na nossa caminhada cristã, com o tempo de igreja, nós vamos investir no nosso tempo com Deus, na nossa intimidade, no nosso secreto. E às vezes nós acabamos cometendo alguns erros. E um desses erros é achar que nós entendemos como Deus trabalha, como Deus age. Só porque Deus, uma vez Ele fez de um jeito, não é regra, Ele não vai fazer isso sempre. Muitas vezes nós queremos colocar a maneira que Deus age, a maneira que Deus trabalha dentro de uma caixinha. E nós queremos acioná-la quando nós entendemos ou quando nós queremos. E na verdade não, Deus sempre tem algo novo, Deus sempre trabalha de uma maneira diferente, Deus sempre tem algo novo para mim e para você. E eu quero mostrar que Elias entendia isso. E que nós precisamos também entender isso. Não é porque Deus fez de um jeito, Ele sempre vai fazer desse jeito. E às vezes nós acabamos até ficando frustrados, porque Deus falava assim comigo e hoje não fala mais. Porque Deus agia de um jeito na igreja, agia na minha vida de um jeito e hoje já não faz mais. Mas é tempo de nós vivermos algo novo, algo diferente. E Elias entendeu isso. Elias, ele estava na caverna. Ele teve crise naquele momento. Ele enfrentou os profetas de Baal, então ele foi ameaçado de morte, então ele resolve fugir, ele corre. E quando ele corre, ele foge, ele vai para uma caverna. Deus alimenta ele, ele chega numa caverna. E nessa caverna Deus fala assim para ele: Elias, vem, sai dessa caverna, porque eu quero falar com você. Então, nessa noite eu quero te motivar a sair da caverna. Douglas, nós estamos em isolamento, nós precisamos estar em casa, sim. É um tempo de nós tomarmos os cuidados necessários. Só que Deus está chamando os profetas, Deus está chamando os filhos. Ei, é tempo de você sair da caverna. Vamos continuar lendo, versículo 11 diz assim: E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E aqui eu quero começar a eu quero trazer algumas coisas para nossas vidas, para o nosso dia a dia. Elias é chamado para fora. Então quando ele sai para fora, ele sabia que Deus estava ali fora, porque Deus falou assim: ei, sai, porque eu quero falar com você. E perante a face do Senhor também ele começou a ouvir o vento. Eram ventos fortes. E para nossas vidas, para o nosso dia a dia, o que é esse vento? Muitas vezes o vento é aquilo que nós estamos escutando. E o que nós estamos escutando? Qual tem sido o vento que tem chegado aos seus ouvidos? Será que é o vento da frustração? Será que você tem escutado palavras de desânimo? Palavras tipo: você não pode, você não consegue, você não vai dar em nada. Que tipo de palavras você tem escutado? Palavras de murmuração, palavras de que o Brasil não tem mais jeito, palavras de que nada mais vai dar certo. Que tipo de palavra você tem escutado para a tua família? Muitas vezes nós temos escutado tanta acusação. Nós temos trazido para nossas vidas um peso que não é nosso.
um peso de doutrina, um peso da crise. Mas que tipo de vento nós temos escutado? Só que Deus não está nesse vento. Deus está te chamando para fora, mas não para você ficar escutando esse vento. É um tempo de nós ouvirmos a voz de Deus e não mais palavras de desânimo, não mais palavras de que você não pode, você não consegue, o teu ministério não vai crescer, o teu ministério não vai prosperar, você não vai avançar. Não é essa a voz que Deus tem para você, não é essa voz que Deus tem para nossas vidas. Elias, ele sabia a voz que ele precisava ouvir, e ele sabia que aquele vento não era a voz de Deus. Continuando, versículo 11. Depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. Após passar o vento, e Elias entendendo que não era o Senhor naquele vento, houve um terremoto. E para nossas vidas, o que pode ser esse terremoto? Quando nós passamos, ou nós vemos, um terremoto, que no Brasil, graças a Deus, isso não é comum, mas em tantos lugares é comum um terremoto. Quando o terremoto chega, ele abala tudo, ele mexe as estruturas, ele mexe um firmamento, tudo aquilo que às vezes a gente achava que estava sob controle, já não está mais. Então quando o terremoto vem, ele tira do controle tudo. Então talvez na sua vida hoje você está sem controle. Talvez você perdeu o controle da sua casa, você perdeu o controle da sua vida espiritual, você perdeu o controle, da sua intimidade com Deus, você perdeu o controle da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. E o terremoto, muitas vezes, ele leva a pessoa ao chão. Dependendo da intensidade, dependendo do nível do terremoto, existe queda, as pessoas caem. E quantas vezes nós caímos, nós somos levados ao chão, e pelo fato de cair, pelo fato de nós sermos derrubados, nós nos frustramos, nós queremos parar, nós achamos que já não podemos mais viver os projetos de Deus, nós achamos que nós já somos derrotados, nós já achamos que acabou, nosso ministério acabou, a minha vida com Deus acabou. Deixa eu falar algo, o terremoto ele pode vir, ele pode derrubar, mas ele não vai te destruir, porque Deus não está no terremoto. E Elias sabia, Elias entendeu isso. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o quanto eu conheço, eu sei o quanto eu já vivi, eu sei quantas experiências eu tive, e não é um terremoto que vai me destruir. Mesmo Elias numa crise, pensando na sua própria morte, ele sabia que aquele terremoto não ia destruir ele. Então Deus está te chamando para você sair da caverna. E se você está caído, se você já não tem mais força para buscar, se você já não tem mais força para buscar em Deus a esperança, Deus está falando: saia desta caverna, levante-se. Não é tempo de você desistir, não é tempo de você ficar caído, mas é tempo de você olhar para o alto, acima dos montes, e de onde vem o teu socorro, de onde vem a tua esperança. É você se firmar em Cristo. Acabamos de cantar nessa noite, reconhecer. Deixe Deus entrar e tomar um lugar de honra. Deixe Ele ser o único, deixe Ele ser o centro do seu coração. Deixe Ele comandar a sua vida, deixe Ele como prioridade. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Depois do terremoto, veio o fogo. E uma grande fogueira, um grande fogo, ele sempre começa com algo pequeno, muitas vezes uma faísca, Nós vemos, principalmente em lugares secos, no norte do Brasil, nordeste, quanto a gente sofre muitas vezes com as queimadas. E às vezes não é preciso muito, às vezes é uma faísca e de repente as coisas fogem do controle. E é esse paralelo que eu quero trazer em nossas vidas hoje. Quando algo pequeno,
quando nós não valorizamos algo pequeno em nossas vidas, que pode e muitas vezes nos prejudica. Só que pelo fato de ser tão pequeno, nós não valorizamos. E de repente é algo que nos destrói. É algo destrutivo. Nós não valorizamos, nós deixamos de lado porque é algo tão insignificante. É aquela palavrinha, não dá nada. É esse não dá nada que muitas vezes nós vamos deixando de lado. Isso não dá nada. Isso não dá nada. E de repente perdemos o controle. E aí estamos sendo destruídos. E eu quero principalmente agora trazer para a nossa vida espiritual, nesse momento de crise, nesse momento, né, que nós estamos isolados. Eu não sei vocês, mas eu amo estar na casa de Deus, não só pelo fato do lugar físico, mas de estar juntos com a igreja, podendo adorar a Deus, nós levantarmos um altar de adoração e criarmos um ambiente onde Deus se manifesta. Isso é extraordinário. Só que nós não podemos deixar isso ser um empecilho de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos a Deus somente na igreja. Então, quando entramos em isolamento, deixamos de estar congregando na igreja, de estar reunido com irmãos, e aí vamos para a nossa casa, para a nossa intimidade, e aí passa o nosso dia a dia, e aí de repente, eu não orei hoje, não, mas amanhã eu vou orar, hoje passou, não dá nada. E aí você não ora um dia, algo pequeno. Aí passa um dia e você não louva, você não agradece, algo pequeno, um dia. O que é um dia eu não cantar um louvor? A gente fica na nossa correria, no nosso dia a dia. E aí de repente passa um dia, você já não louva, outro dia você já não ora, outro dia você já não consegue separar um tempo de qualidade com a palavra de Deus. E aí vai um dia, vai 2, vai uma semana, vai um mês. E aí de repente você já perdeu o controle. Você está sendo destruído por algo que era pequeno. Era um tempo com Deus que você tinha e já não tem mais. Isso vai te destruindo. E aí nós olhamos para a igreja no Brasil hoje, por não conseguirmos nos reunir. A igreja tem entrado numa frieza espiritual, num marasmo espiritual. A fé tem ficado fraca. Muitos têm ficado doentes, estão dormindo. Mas se você olhar, a raiz de tudo isso é algo pequeno, algo que eu não valorizei no início, e isso foi deixando. Então não deixe as pequenas coisas destruírem sua vida. Perdoe mais, ame mais, se entregue mais, se dedique mais. O Senhor tem algo extraordinário para nós em 2021. O Senhor tem algo extraordinário para nós ainda neste tempo. Só que nós estamos ouvindo que tipo de vento? Nós estamos sendo abalados por que tipo de terremoto? E temos deixado as coisas pequenas nos destruírem. Só que no final do versículo algo que nos chama a atenção, que diz assim: uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Uma voz suave, uma voz calma. Se você parar para analisar a sua vida antes da pandemia, quantos de nós tinham uma vida tão corrida, uma vida cheia de afazeres, o ativismo tomando conta? Nós não tínhamos tempo para nada. Quantos de nós não tínhamos tempo de lazer com nossa própria família, um tempo de qualidade com os nossos, um tempo de descanso, um tempo de refrigério? Quantos de nós estava tão atolado com a nossa agenda e não sobrava tempo? Então veio a pandemia, cara, agora vai sobrar tempo, porque agora nós não podemos fazer nada, nós precisamos ficar em casa. Só que mesmo assim nós não encontramos um lugar de descanso, mesmo assim nós não encontramos um lugar de paz, de refrigério.
Talvez Deus ficou esperando eu e você ouvir esse lugar suave, essa voz mansa. Sabe o que Elias entendia, mano? Se você olhar a vida de Elias, quantas coisas, quantas experiências ele passou com Deus no seu sobrenatural, de orar e não chover mais, de pedir a Deus o fogo descer. Ele viu algo palpável acontecendo na sua frente, e mesmo assim ele sabia: ei, Deus não está aqui, Deus está em algo, num lugar de descanso. Nós precisamos tirar tudo que tem trazido desespero ao nosso coração, que tem nos deixado preocupado, ansioso. É tempo de calma, de refrigério. É tempo de nós ouvirmos uma voz mansa e delicada chamando: vem, saia da caverna. Se você estava parado com o seu ministério, parado com a sua vida espiritual, parado com a sua busca em Deus, a sua fé estava sendo abalada, você estava sem ânimo, desmotivado, você estava se sentindo prisioneiro, essa noite é noite de cadeias serem quebradas, é noite de você ouvir uma voz mansa, uma voz suave. E nesse momento eu quero chamar a equipe de louvor para me ajudar. Elias sai para fora porque ele ouviu a voz de Deus, ele sabia que Deus precisava falar com ele. Que você venha ouvir a voz de Deus nessa noite, que você venha ouvir a voz mansa, que você saia deste lugar que você está de preocupação, um lugar onde você vê o descontrole. Entre num lugar de descanso, abra os braços para o Pai, Ele te espera, Ele espera o Filho. Não é porque você experimentou já um milagre, não é porque você experimentou uma experiência com Ele, que você já sabe, que você já tem tudo dEle. Ele tem algo novo, Ele tem algo a mais. É tempo de respirarmos, sentir o abraço, sentir o amor, sentir a presença, e irmos cada vez mais para o lugar secreto. Vamos ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós. Em meio ao caos, Deus, Ele mostra o seu domínio e o seu poder através dos filhos. Em meio ao caos, Deus tem o controle de tudo. E Ele mostra para nós, Ele mostra para a humanidade, Ele mostra para o mundo o seu domínio, o seu poder através dos filhos. Sabe o que aconteceu com Elias? Depois que ele sai da caverna, ele ouve a voz de Deus, e ele ouve algumas direções que Deus dá para ele. Sabe o que Deus tem para nós nessa noite? Algumas direções. Deus quer falar, Deus quer mostrar para nós que através de nós vai vir a salvação, através de nós vai vir a solução para problemas, através de nós vai vir salvação, através de nós vai vir cura, através de nós o algo novo vai chegar, através de nós o sobrenatural vai acontecer. Só que se eu ainda estou perdido no vento, se eu ainda estou deitado por causa do terremoto, se eu ainda estou sendo destruído por causa do fogo, eu não vou ser esse canal. Então, se é preciso você receber cura, vá para o lugar de descanso, vá para esse lugar de refrigério, ouça essa voz mansa, essa voz suave, ouça Cristo falando com você, ouça o que o Espírito Santo tem para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E o que você pensou um dia, ou o que você achava que Deus tinha, ei, tem algo mais. Porque Ele não cansa de nos surpreender,
Ele não cansa de mostrar que nossos pensamentos são tão pequenos se comparados aos pensamentos dele. Prepare seu coração. Entre nesse lugar calmo, esse lugar suave. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É tempo de você segurar na mão dele. Perfeito sempre esteve. É tempo de você viver esse amor nele. E se eu passar pelo vale, não importa qual vale é esse, acharei conforto em teu amor. O amor dele arranca todo o medo. Pois eu sei que és aquele que me guarda. O Pai está te chamando, saia da caverna. Me guarda. Saia deste lugar onde você está. Venha para os braços do Pai. Venha para os braços do Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Saia da caverna e vem para o lugar de descanso. Volte ao chamado que Deus tem para você. Volte a estar no propósito que o Pai tem para você. E nessa noite eu quero declarar sobre sua vida um novo tempo, um novo ânimo, a chama do Espírito Santo ardendo novamente em seu coração, em sua vida, em sua casa. Pai, queremos nos colocar, Senhor, à disposição do reino. Queremos nos colocar, Senhor, à disposição, ó Pai, na Tua presença. Pai, queremos voltar, Senhor, à essência. Queremos voltar, Senhor, ao lugar, Senhor, que é nosso, um lugar de filho. Queremos, Senhor, viver, Senhor, a Tua vida neste lugar. Queremos aprender a ouvir, Senhor, a Tua voz e não mais ouvir, Senhor, a voz, Senhor, dos problemas. Não ouvir mais a voz, Senhor, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Por isso nós declaramos, Senhor, nossos ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem. Nossos ouvidos abertos, Senhor, a Sua voz. Pai, tira de nós, ó Pai, toda a preocupação. Arranca de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. Nos levanta,
Nos levanta, Pai, e nos coloca assim no lugar de filho, e não mais num lugar, Senhor, de derrotado, não num lugar mais, ó Pai, de sofredor, mas num lugar, Senhor, de filho, e entendermos, Senhor, que nós somos filhos. Pai, queremos sim dar valor às pequenas coisas, dar valor, Senhor, à intimidade, ao secreto, e dar valor, Senhor, a pequenas coisas também que podem nos impedir, fechar, Senhor, toda a brecha. Pai, dai-nos, Senhor, um coração, Senhor, arrependido, um coração de carne, um coração voltado ao seu coração, céus abertos em nossas vidas. Olha para nós, ó Pai, nessa noite com um olhar de compaixão. E queremos sim sair da caverna, queremos sim chegar a um lugar de descanso e ouvir essa voz suave, pois o Senhor tem o melhor para nós. Pai, não queremos mais viver, Senhor, para o reino e viver sem o rei, porque muitas vezes temos feito isso, vivendo tanto ser a intensidade do reino, mas vivendo sem o rei. Mas a partir de hoje queremos viver num lugar de descanso, em teus braços contigo. Por isso eu declaro vida, vida de Deus, Pai, sobre as casas. Muda a nossa sorte, muda a nossa sorte. Queremos ir para o lugar de descanso, queremos ir em teus braços. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.